Bom dia, como vocês estão, oitavo ano? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam conseguindo suportar esses dias de quarentena. Esperamos que logo, logo isso passe. Eu estou morrendo de saudade de vocês, até mesmo das bagunças, sabe, que o Cauã e o Fio aprontava. Mas esperamos que esse momento passe, a gente possa estar todo mundo junto de novo, possamos nos reunir e matar a saudade. Pessoal, a nossa aula hoje vai ser uma revisão no teatro grego. A gente vai estar falando aqui sobre alguns autores, como o teatro grego ele era formado, como ele foi construído, a estrutura, quais os tipos de texto. E claro que eu vou deixar um exercício maravilhoso para vocês fazerem para mim, que vai ter no mínimo 30 linhas, tá bom, pessoal? Acompanha aí a explicação de como esse teatro grego ele foi construído, como ele passou de uma adoração à religiosidade para se tornar algo para diversão, algo que expressava o cotidiano grego, tá ok? Beijos! Então, pessoal do oitavo, a gente vai falar hoje sobre o teatro, dar uma continuidade à história do teatro, vamos falar principalmente o seu início, que foi o teatro grego. Ele começou em Atenas aproximadamente em 1500 a.C. A palavra teatro vem de teatron, cujo significado é o local onde se vê, e o teatro nada mais do que isso. Você vai num lugar para você ver algo acontecendo, algo sendo encenado, algo onde algo é passado para você. Como já foi falado, o teatro ele começou como comemoração aos deuses, e essas peças de teatro grega, essas festas, ela era tão bem organizada que elas tinham público, espectador, ela tinha os atores que encenavam as histórias gregas, os conflitos e a adoração aos deuses, e elas tinham um enredo. É basicamente aquilo que nós temos hoje. Nós temos nossos públicos, o público, nós temos os atores que estão encenando e nós temos o enredo. O século de ouro foi quando a cultura grega ela é espalhada pelo mundo e ela vai sofrer e ela vai estar no seu apogeu, no seu momento a qual ela muito rica, onde todos estão participando. Vai ser entre o século V e o século IV antes de Cristo. Não se esqueça que até o nascimento de Cristo, o século as datas são ordem decrescente. Então, aqui vai mais ou menos de 1500 a 1400, mais para frente. Entendeu? Perto de... Faltava mais ou menos 500 anos aí para Cristo nascer. E vai ser nesse momento que ele vai estar com seu esplendor, com várias peças, com vários lugares de interpretação. E também é nesse momento aqui que nós temos a mudança do teatro, quando esses atores eles começam a encenar os deuses, e aí é que vai surgir a comédia. Existem dois elementos básicos no teatro grego, que foi o teatro grego. As máscaras, que representavam os atores, e assim, mulheres não podiam participar, porque para os gregos a mulher ela não era uma cidadã, ela não era considerada cidadã. Mas para representar o papel feminino, existiam máscaras. Aqui estão os exemplos dessas máscaras. Parte dessas máscaras representa a comédia, parte dela vai representar o feminino e parte dela vai começar a representar os deuses. É quando o teatro ele vai sofrer essa mudança. Outro elemento essencial para o teatro grego vai ser a arquitetura, vai ser os próprios teatros, que eram chamados de arena. Eram lugares abertos, vocês podem perceber, eram meio círculo. Meio círculo é para que todos pudessem assistir a peça, tivessem condições de estar apreciando a encenação. Os espaços eram muito grandes para que pudesse bastante pessoa. E o teatro ele era um evento social. Todos iam ver o teatro, desde a classe da classe pobre, por assim dizer, até os aristocratas. Não vai ser essa palavra agora. Até mesmo a classe alta, que eram os reis
que eram os religiosos, os sacerdotes faziam parte, passando pelos militares. Depois disso, nós vamos ter o gênero teatrais. A Grécia, o teatro grego, ele vai ter dois temas principais. Esses dois temas principais, eles se dividem em outros subtemas. Um deles vai ser a tragédia, que vem de o trago e dia, que significa trago, bode, e oder canção, que significa canção do bode, que vem realmente, porque quando eles faziam essas festas de adoração aos seus deuses, existia o sacrifício de bicho, e necessário era o bode. Então, assim, a tragédia, o nome vem desse canto do berro do bode ao ser sacrificado aos seus deuses. A tragédia é um gênero bem antigo, o cunho dela é fazer com que o público se sinta piedade e terror. Normalmente o final ele não é bem sucedido, significa que provavelmente alguém morre. São 5 atos com personagens, com a maioria são deuses, reis e heróis, e normalmente, no caso aqui, o herói vai morrer nessa luta. E o teatro grego ele era basicamente como um julgamento. Então existia um júri que decidia o que iria acontecer. Nesse momento aqui, os júris faziam parte da elite aristocratas. Outro gênero do teatro vai ser a comédia, que vem do grego comédia, que quer dizer espetáculo engraçado, baseado na sátira, na ironia e na comicidade. Na primeira, a gente está falando sobre o teatro ainda está envolvido em relação à adoração aos deuses. Nesse momento aqui da comédia, nós vamos ter aqui quando o teatro ele muda e nesse momento aqui o júri ele não é da aristocracia, vai ser pessoas da plateia que vão dizer como é que vai ser o final dessa peça. A comédia ela representava os fatos cotidianos, representando os cidadãos menores em relação à tragédia. O dia a dia da vida grega. E aqui a gente vai ter a sátira, porque vai debochar dos conceitos políticos, a ironia de algumas coisas que aconteciam dentro da sociedade. Então, assim, a comédia, além de ela trazer, claro, o fato de você rir, de você se divertir, ela também vai ser um meio de criticar também a própria sociedade grega, no caso das sátiras. Nós vamos falar, tem vários atores gregos muito importantes, mas nós vamos ficar com 4 que são os principais. Muitas das peças deles não sobreviveram ao tempo, mas algumas os historiadores conseguiram achar. O primeiro dele vai ser Esquilo. Ele vai ser considerado o pai da tragédia. Ele acreditava que o autor, antes de tudo, era educador, por isso que a maioria das suas peças vão ser sobre os mitos, o valor da coletividade, que é o valor da união da sociedade. Ele vai passar por momentos de guerra, ele vai escrever peças baseadas nessas guerras, na vitória, de como se conseguiu essa luta, foi através da união do povo. E ele vai... Então, as suas peças vão ser um pouco mais didáticas sobre os mitos, a história dos seus mitos e o que pode ser aprendido com esses mitos. Aqui está algumas das peças dele, algumas tragédias da qual ele relata o cotidiano, a cultura grega. Nós vamos ter Eurípides. A peça dele vai ser mais umas peças com ideias abstratas, por esse motivo elas não foram muito considerada no início, não foi muito apreciada logo no início. Ela vai ser mais apreciada um século depois, que vai ser no século IV. Ele vai revolucionar a técnica teatral no sentido de que ele vai surgir o prólogo explicativo, o início, como se fosse um resumo da peça, o que vai acontecer na peça. Então ele vai ser um dos primeiros a criar isso que vai revolucionar o que nós temos hoje em dia, tanto não apenas no teatro, mas esse prólogo ele existe muito tanto nos livros, no cinema. A divisão de atos, ele vai colocar essa divisão.
as suas peças vão fazer mais sucesso, vai ser a partir do século IV. E assim, as suas peças, ela é tudo ou nada. São peças muito dramáticas, mas que vai da vingança à morte. São ideias de que o ser humano ele tem que, do que a sociedade, o ser, ele vai até as últimas consequências para realizar, de repente, até apenas uma sua vingança. Aqui está uma das suas peças que mais fez sucesso e que nós conseguimos, a história conseguiu guardar. Vamos falar de Aristófanes. Ele vai ser um que vai usar muito a peça de cunho político. Ele vai sofrer algumas retaliações por causa disso. Ele era muito tradicionalista, então as mudanças que a sociedade vai passar, ele vai criticar essas novas ideias, defende a tradição grega. Ele vai lutar muito contra os demagogos por achar que o motivo dos problemas sociais, do problema de Atena ter sido destruído em uma guerra, vai ser por causa dos demagogos. Então, assim, as suas peças vão ser um ataque direto a essas novas ideias, aquelas atitudes que ele considerava erradas e que eram influências para a Grécia e para Atenas sofrer determinados ataques. Mas, apesar disso tudo, ele era muito bem aceito. Ele ganhou vários prêmios, porque existia um torneio de qual eram as melhores peças. Então, ele chegou a ganhar alguns por causa dessas peças. Nós vamos ter Sófocles, quer dizer, ele vai ser considerado o mais bem-sucedido autor na tragédia grega. Ele era aquele autor que todo mundo gostava, todo mundo apreciava, todo mundo achava perfeito. Ele não quase perdeu peças nenhuma, ele ficava entre o primeiro e o segundo lugar, foram muito poucos segundo lugares que ele ficava. Ele tinha uma vida política intensa em Atenas. Todos os seus enredos das tragédias provinham da mitologia grega. Ele vai inovar na construção e a técnica teatral do seu tempo, porque ele vai acrescentar mais personagens, e esses personagens vai ser dividido mais em atos. Então vai ser um pouco mais organizado as suas peças. Aqui está uma das peças que sobreviveu ao tempo, que é o Épiste do Rei, que vai ser considerada por Aristóteles como uma peça perfeita. E agora, pessoal, a gente vai fazer aquilo que vocês de vez em quando querem me pegar pelo pescoço, que é os exercícios. Vocês vão escrever uma peça de teatro com 30 linhas. Olha só como eu peguei leve, só 30 linhas. O tema vai ser o conflito. Toda peça tem baseado no drama, e todo drama é o conflito entre uma coisa e outra coisa. Então, o conflito que vocês vão ter que usar nessa peça vai ser aqueles que são pró-isolamento, que acham que é certo a gente ficar isolado dentro de casa para que esse momento passe, ou contra isolamento, aqueles que acham que não, que a gente tem que voltar às nossas atividades normais, apenas ter cuidado de não ficar perto, usar máscara, usar luva, usar o álcool em gel, e cada um mantendo a sua distância, mas a gente tem que voltar à nossa vida normal. Gênero, você vai ter que escolher entre tragédia ou comédia, não esquecendo que a tragédia sempre tem um final trágico, e a comédia ela pode ser uma sátira ou uma ironia, e aí fica a critério de vocês. O segundo exercício vai ser, para acompanhar essa peça, você vai construir uma máscara grega, uma ou mais máscara grega, fica a seu critério. E eu deixei aqui uns exemplos de mais ou menos como é que vai ser essas máscaras. Não esquecendo que você não precisa fazer de cartolina, você não precisa fazer nada disso. Esse exercício é na folha normal do caderno. Se tiver folha de papel ofício em casa, pode ser. Se não tiver folha de papel ofício em casa, então pode ser uma folha do caderno. Não esquecendo de pintar, não esquecer de fazer os detalhes. Tá bom, pessoal? Beijos. Qualquer dúvida, grupo de zap, eu fico esperando vocês. Tchau, pessoal.